Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos desvendar o SCARS, o sistema de autodefesa considerado um dos mais violentos do planeta. Imagine técnicas tão brutais e eficientes que transformam reações instintivas em ataques precisos. Neste vídeo, vamos explorar como o SCARS foi desenvolvido, entender as técnicas que o tornam tão eficaz e por que ele é considerado um dos métodos de combate mais intensos já criados. Prepare-se para conhecer um sistema que vai direto ao ponto, focando no que realmente importa em uma situação de combate extremo. O SCARS, Special Combat Aggressive Reactionary System, traduzido significa Sistema Especial de Combate Agressivo Reacionário. É um sistema de combate corpo a corpo e autodefesa, desenvolvido por Jerry Peterson durante os anos 1980 e 1990, voltado principalmente para as Forças Armadas e as Forças de Segurança. O sistema foi projetado para ser letal, eficiente e baseado na ciência, utilizando princípios biomecânicos e psicológicos para maximizar a eficácia em combate. Ele surgiu em uma época em que os militares americanos buscavam uma forma de treinamento que eliminasse movimentos complexos e demorados, substituindo-os por técnicas rápidas e letais que explorassem vulnerabilidades humanas, origens e antecedentes. A história dos SCARS começa com Jerry Peterson, um veterano militar que serviu no Vietnã. Após sua experiência em combate, Peterson percebeu que muitos sistemas de combate corpo a corpo eram inadequados para situações de vida ou morte, principalmente porque dependiam de reflexos treinados e técnicas que levavam anos para serem dominadas. Ele acreditava que, em vez de depender de movimentos sofisticados, era necessário desenvolver um sistema que aproveitasse os instintos naturais de sobrevivência e os combinasse com conhecimento técnico sobre a vulnerabilidade do corpo humano. Nos anos seguintes, Peterson mergulhou no estudo da ciência por trás da reação do corpo humano ao estresse e ao combate. Ele explorou como o corpo reage naturalmente ao medo e à adrenalina, concentrando-se em reflexos como a resposta de luta ou fuga. Peterson também estudou a biomecânica do movimento humano, assim como o sistema nervoso e como certas partes do corpo humano poderiam ser usadas para imobilizar, incapacitar ou matar rapidamente um oponente. A criação do SCARS. O desenvolvimento dos SCARS ocorreu durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Ao desenvolver o sistema, Peterson focou-se em 3 princípios-chave. Utilização de reações naturais. O SCARS não exige treinamento extensivo para que os praticantes se tornem proficientes. Ao invés disso, ele se baseia nas reações instintivas do corpo, como a defesa automática quando alguém tenta atacar o rosto ou o tronco. O sistema visa treinar o corpo para reagir de maneira a maximizar o dano ao oponente enquanto minimiza o tempo de reação. Letalidade e eficiência. Diferente de muitas artes marciais tradicionais que enfatizam o controle, o respeito e o autocontrole, o SCARS é projetado para situações extremas de vida ou morte. Isso significa que as técnicas são desenhadas para serem o mais letais possível, com o objetivo de neutralizar o oponente rapidamente, atingindo pontos sensíveis como olhos, garganta, coluna vertebral e articulações. Fundamentos científicos. O SCARS foi projetado com base em pesquisas científicas sobre a fisiologia e a neurofisiologia do corpo humano. Jerry Peterson aplicou o que aprendeu sobre como o corpo humano reage ao trauma e ao estresse para criar técnicas que exploram essas fraquezas. As técnicas foram desenvolvidas para criar um impacto devastador, focando em maximizar o efeito de um golpe com o mínimo de esforço. A aceitação militar. Durante a década de 1980, o SCARS começou a ganhar atenção dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele foi formalmente adotado por unidades de elite e outras unidades de operações especiais. Nessas forças, o SCARS foi visto como uma solução para os desafios do combate corpo a corpo em situações onde a sobrevivência e a neutralização do inimigo eram as prioridades absolutas. O sistema foi elogiado por sua simplicidade, já que muitos dos movimentos são intuitivos e baseados nas respostas naturais do corpo. Para os militares, isso significava que os soldados poderiam aprender o SCARS em um curto período de tempo e aplicá-lo de maneira eficaz em combates reais. Principais características das técnicas do SCARS.
Exploração das reações naturais do corpo. O SCARS é baseado na ideia de que o corpo humano, quando confrontado com uma ameaça, reage instintivamente de determinadas maneiras. O sistema treina essas reações automáticas e as transforma em ferramentas de ataque e defesa. Por exemplo, resposta de luta ou fuga. O SCARS utiliza a resposta natural do corpo sob estresse, que inclui aumento da adrenalina, aceleração dos reflexos e foco em respostas automáticas. Defesas reflexivas. Movimentos de defesa automáticos, como levantar os braços para proteger o rosto, são aproveitados para gerar contra-ataques rápidos, mirando áreas vitais do corpo do oponente. Eliminação do pensamento complexo. Em situações de combate, a mente humana tende a perder a capacidade de raciocínio complexo devido à adrenalina e ao estresse. Por isso, o SCARS visa eliminar a necessidade de pensar durante o combate, permitindo que o corpo reaja instintivamente e de maneira eficaz. Ataque preventivo. O SCARS enfatiza a ação decisiva e agressiva. Em vez de esperar que o adversário faça um movimento, o praticante do SCARS é treinado para atacar primeiro e incapacitar o oponente antes que ele possa reagir. Foco em golpes simples, diretos e incapacitantes. As técnicas do SCARS não envolvem movimentos complexos ou sequências elaboradas. Ao invés disso, o sistema ensina golpes simples, rápidos e precisos, destinados a incapacitar o oponente o mais rápido possível. Alguns dos golpes-chave incluem golpes no rosto, focados em áreas como os olhos, nariz e mandíbula para desorientar o inimigo imediatamente. Ataques à garganta. Atingir a traqueia ou a região cervical pode resultar em sufocamento ou colapso respiratório instantâneo. Golpes nos órgãos genitais. Um ataque direto aos genitais causa intensa dor e incapacitação temporária, útil para abrir espaço ou finalizar o oponente. Uso de pontos sensíveis. O SCARS utiliza o conhecimento de pontos sensíveis no corpo humano para maximizar o impacto de cada golpe. Entre os principais alvos estão: olhos. Um ataque aos olhos pode cegar temporária ou permanentemente o oponente, criando uma vantagem decisiva. Garganta. Um golpe na traqueia pode causar asfixia ou colapso da via aérea. Coluna vertebral. Um golpe na parte superior da coluna pode paralisar o oponente ou causar perda de controle motor. Articulações. Ataques a articulações, como joelhos, cotovelos e ombros, podem causar fraturas ou deslocamentos, limitando a mobilidade do adversário. Biomecânica e física. O SCARS é construído sobre o conhecimento da biomecânica e da física do corpo humano. Isso significa que as técnicas são desenvolvidas para utilizar o peso corporal, alavancas naturais e a estrutura óssea para criar máxima eficiência nos ataques. Exemplos incluem uso da gravidade, técnicas que aproveitam o peso corporal para aumentar o impacto dos golpes, como socos descendentes ou chutes pisões. Alavancagem, manipulações de articulações que utilizam o princípio de alavancas, aplicando menos força para gerar maior dano. Força aplicada em ângulos corretos. O SCARS ensina a atacar em ângulos que causem máximo impacto, como atingir as articulações lateralmente para aumentar a probabilidade de lesões. Ataques preventivos e proativos. Diferente de outras formas de autodefesa, que muitas vezes dependem da reação ao ataque do oponente, o SCARS incentiva o praticante a assumir uma postura agressiva e atacar primeiro sempre que possível. A filosofia é de neutralizar antes que o inimigo tenha a chance de atacar. Isso envolve golpes de entrada rápida, técnicas que permitem ao praticante fechar a distância rapidamente e aplicar golpes antes que o oponente possa reagir. Desarme e neutralização imediata. Em situações onde o oponente está armado, o SCARS ensina a desarmar e neutralizar a ameaça com movimentos simples e diretos. Técnicas de quebra e imobilização. Além dos golpes diretos, o SCARS também inclui técnicas de imobilização e destruição de articulações. Isso inclui chaves de braço e pernas, manipulação de articulações como cotovelos e joelhos para forçar uma submissão ou causar danos irreparáveis. Quebras rápidas, técnicas projetadas para aplicar força repentina em articulações e ossos, visando fraturas ou deslocamentos.
Apreensão e controle do corpo. Técnicas para controlar o corpo do oponente, restringindo seu movimento enquanto se prepara para aplicar um golpe decisivo. Condições extremas de combate. O SCARS foi desenvolvido para ser eficiente em ambientes de combate real, como situações de combate militar, onde as condições podem ser imprevisíveis. Isso inclui combate em espaços confinados, técnicas que funcionam em áreas apertadas, como corredores, veículos ou espaços internos, onde o movimento é restrito. Ambientes com pouca visibilidade. O SCARS ensina a combater mesmo em situações com pouca ou nenhuma visibilidade, confiando na percepção tátil e nas reações instintivas do corpo. Uso de armas improvisadas. O sistema também prepara os praticantes para usar objetos do ambiente como armas improvisadas, como pedras, canos, facas ou ferramentas. Uso da psicologia no combate. O SCARS ensina seus praticantes a usar a psicologia contra o oponente, aproveitando os momentos de surpresa e choque. Algumas abordagens incluem agressividade intimidante. Atitudes agressivas e violentas são usadas para criar um estado de choque e medo no oponente. Ataques rápidos e inesperados. A velocidade e brutalidade dos golpes do SCARS criam uma resposta de medo e hesitação no adversário, abrindo oportunidades para ataques contínuos. Manipulação emocional. O sistema ensina a criar confusão e desorientação no oponente, utilizando ações inesperadas e psicológicas para tirar vantagem em combate. Adaptabilidade. As técnicas do SCARS são projetadas para serem adaptáveis a diferentes tipos de corpos, tamanhos e capacidades físicas. Não há um foco rígido em posturas ou formas específicas, o que permite que qualquer pessoa, independentemente de tamanho ou experiência, possa aplicar as técnicas de forma eficaz. A ênfase está em aproveitar o que já funciona naturalmente, adaptando a estratégia às capacidades e limitações do praticante. Atualmente, o SCARS é mais difícil de encontrar em academias comerciais, pois o treinamento tende a ser reservado para operadores de segurança, instrutores militares e alguns civis dedicados. Existem ainda instrutores certificados que ensinam o sistema em programas especializados ou workshops de curta duração. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no Mundo Marcial. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre os sistemas de combate mais letais e eficazes do mundo. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima!